Olá pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês o meu estágio do ensino médio. O curso de literatura, né? Meu nome é Cristiane, o polo de Itajaí, meu RU é 573164. O nível de ensino é o ensino médio. Eu não coloquei uma determinada série, porque pode ser trabalhados em todas, porque o tema sustentabilidade é bem amplo, né? Então pode ser trabalhado em qualquer. Sustentabilidade é a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, sem comprometer os recursos naturais para as futuras gerações. Hoje, dia 3 de junho, é o Dia Nacional da Educação Ambiental. Então, aproveitando essa data, né, que é em comemoração ao Dia Nacional da Educação Ambiental, eu escolhi esse tema para estar trabalhando, que eu acho que é um tema bem diversificado, bem amplo, total realidade, né, que a gente está vivendo. Então, a gente quer uma sociedade diferente, cidadãos diferentes, que pensem no meio ambiente, que pensem nos recursos. A gente precisa trabalhar isso já na educação dentro da sala de aula e mostrar, né, para os nossos educandos qual o impacto que isso vai ter nas futuras gerações, essa falta de cuidado com o nosso meio ambiente. Bom, aqui eu coloquei algumas competências, né, que no caso a gente pode estar trabalhando, né. O tema sustentabilidade ele pode ser bem interdisciplinar, a gente pode estar abordando diversas matérias. Pode ser elaborado um projeto bem legal, desenvolvendo biologia, química, matemática. Então, diversas disciplinas podem estar se envolvendo em um único projeto, né, e trabalhando de forma integrada. Vamos falar um pouquinho dos objetivos. Possibilitar o trabalho coletivo para que desenvolvam habilidades de cooperação e respeito ao próximo através de atividades. Desenvolver habilidades de pesquisa e argumentação através de situação-problema. Proporcionar momentos de transformação, despertando a criatividade e realizando o aprendizado através de experiências. Assimilar os aspectos referentes à dinâmica da vida e o meio ambiente e suas implicações no mundo, desenvolvendo raciocínio lógico e crítico. Síntese. Segundo Abílio e Guerra, 2005, a escola, tendo em vista a importância de exercer no processo de formação social, cultural, humana e ética da sociedade, se apresenta como um dos locais mais propícios para o desenvolvimento de atividades com enfoque educativo relacionado ao ambiente em que vivemos. Então, essa escola, a gente sabe que dependendo do meio social em que o educando ele está inserido, talvez ele não obtenha alguns conhecimentos sobre o impacto do lixo, sobre o impacto do desperdício de água, sobre alguns impactos que a gente, de algumas atividades rotineiras que a gente tem em nosso cotidiano. Talvez esse educando ele não tenha esse conhecimento relacionado à sua realidade vivenciada, né? Então ele precisa que na escola sejam trabalhados e mostrados algumas pequenas modificações nos seus hábitos que podem gerar um grande impacto na natureza, no nosso meio ambiente e quanto pode preservar ou não algumas atitudes que nós temos, né? Neste contexto, a escola torna-se um ponto de partida para o início das discussões sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, sendo estas trabalhadas de forma interdisciplinar, para a formação dos cidadãos críticos e sensibilizados para os problemas ambientais. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando. Segundo Abílio e Guerra, a escola, tendo em vista a importância que exerce no processo de formação social, cultural, humana e ética da sociedade, se apresenta como um dos locais mais propícios para o desenvolvimento de atividades com enfoque educativo, relacionado ao ambiente em que vivemos.
Então, assim, algumas sugestões, né, de vídeos que a gente pode estar utilizando para que a gente possa apresentar um pouco dos problemas, né? Hoje a gente está vivendo um grande racionamento de água, né? A falta de água. Então a gente pode estar relacionando isso já que está se vivenciando, né? Com esse vídeo que é a Lei da Água, né? Ele tem no YouTube, onde mostra, né? Qual é o impacto, né? Dessa falta de desperdício na verdade, desse o que ocasiona a falta de água, né? O desperdício dela em pequenas atitudes. Então, esse filme é muito legal, muito interessante para ser. E tem também uma série chamada Consciente Coletivo. Também ela está no YouTube. São vários episódios que são de bonecozinhos de massa, assim. Então, fazem total relação com o nosso meio, bem atuais. Então, assim, é uma série muito legal. E cada capítulo fala sobre algum tipo de algum tipo de problema, né, que a gente ocasiona na natureza e é muito interessante. Então, tipo assim, para o ensino médio, que são adolescentes, com certeza vai ser bem atrativo. Então, a gente pode trabalhar os 5 R's também, né? Que é o reduzir, reutilizar, reeducar, reciclar e replanejar. Então, assim, trabalhando os 5 R's na sustentabilidade, a gente vai conseguir ter um impacto bem grande, né? Porque a gente vai estar reeducando esses estudantes para que eles possam pensar no meio ambiente, analisar os impactos das suas atitudes, dos seus comportamentos. Então, assim, na escola é que as crianças vão poder ampliar esse conhecimento a natureza, o meio ambiente. Então, assim, não é simplesmente sair na rua e sair jogando lixo, e isso vai entupir os bueiros, vai causar enchente. Então, assim, tudo é possível relacionar ao nosso dia a dia. Ah, por que que acontece uma enchente? Acontece uma enchente por causa do lixo. Então, assim, a gente pode e deve conscientizar para que esses adolescentes se tornem cidadãos mais críticos, éticos e principalmente responsáveis com o meio ambiente e que as futuras gerações é, aprendam isso já na escola. Então, assim, a gente sabe que alguns estados não se trabalha ainda, né, sustentabilidade, meio ambiente nas escolas, e isso é muito importante que as crianças já desde pequenininho aprendam a importância de se preservar, né? Porque os recursos eles não são infinitos, então se a gente não cuidar, vai acabar, vamos ter problemas. Então é bom a gente mostrar para eles qual vai ser o impacto disso, né? Então aqui eu coloquei algumas ações simples, né? São 10 ações simples para ajudar o planeta. Se cada um fizer um pouquinho, né? Cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, já vai ser de grande valia, porque se cada pessoa pensar um pouquinho no próximo e pensar um pouquinho no meio ambiente, a gente já vai conseguir ter um impacto bem grande, né? Então, assim, ó, se a pessoa diminuir 5 minutos no banho, né? Olha a quantidade de água que ela vai conseguir economizar. Se ao invés dela andar de carro, ela andar de bicicleta, se quando ela não for utilizar algum eletrodoméstico, ela tirar esse eletrodoméstico da tomada, então ela já economiza energia elétrica. Fazer a separação do lixo reciclado e do lixo orgânico. Então, assim, ó, com essas simples ações, né, aqui que a gente tem, ó, evite comprar garrafas plásticas, então tente reaproveitar nem garrafas, nem copos, nem pratos plásticos, isso tudo aí gera lixo, o plástico, ele precisa de muita água e muita energia para ser produzido, então, assim, a conscientização de que quanto mais se consome, mais recursos se utiliza e menos a gente vai ter esses recursos lá na frente. Então, assim, ó, desligue o computador antes de dormir,
use sacolas reaproveitáveis, não fique usando as sacolas plásticas do mercado. Por quê? Porque o plástico, além dele gastar energia e matéria-prima e recursos, né, para ser produzidos, ele depois, para ele se decompor, é bem complicado, né? Use pilhas recarregáveis, separe o lixo. Então, assim, são essas atividades aqui, ó, que se cada pessoa conseguir fazer, né? Ela reduz 255 quilos de lixo por ano, economiza 54.750 litros de água, economiza 1.345 quilowatts de energia e salva uma árvore. Então, assim, se cada pessoa fizer isso durante um ano, olha quanto de recurso a gente consegue economizar. Então, para o meu plano de aula, algumas atividades que eu sugeri são, né? A gente vai iniciar introduzindo o tema, a apresentação do tema. Depois eu vou sugerir que eles façam uma pesquisa e uma pesquisa e trabalhem em grupo, né? Sobre o tema sustentabilidade, alguma ação ou algum projeto que eles possam estar desenvolvendo assim no seu dia a dia que contribua para a sustentabilidade, para o meio ambiente. Como ali o exemplo que a gente teve ali, algumas atividades simples, reduzir o coisa. Então, assim, eles vão ter que pesquisar, vão ter que procurar, né? Depois a gente vai fazer a apresentação desse trabalho, né, para a turma toda. Vamos fazer depois uma conversa sobre os trabalhos apresentados. E como uma experiência, na verdade, né, eu vou sugerir uma produção de sabão em barra ou líquido, né, utilizando óleos de cozinha utilizados. Então, a gente faz a arrecadação desses óleos, depois produz o sabão, né, junto com a turma, e depois cada um leva um pedaço desse sabão para casa, até para eles entenderem a importância que é não desperdiçar esse óleo de cozinha utilizado na rede de esgoto, o mal que isso pode fazer para o meio ambiente, contamina a água, contamina o solo, então assim a gente vai estar trabalhando uma forma de estar preservando o meio ambiente e trabalhando a sustentabilidade, reaproveitando. Lógico que a gente sempre tem que pensar, né, no depois. Se eu comprar um material, um material plástico principalmente, depois o que vai acontecer com esse material, né? Ele vai ser descartado. Então, para concluir, né, o meu trabalho é um tema, sustentabilidade é um tema muito diversificado, é um tema muito amplo, é um tema que pode ser trabalhado de diversas formas, diversas maneiras. Então, assim, eu acho que. E o principal é o foco, né? Preservar o nosso meio ambiente, preservar a natureza, preservar os nossos recursos, porque eles não são infinitos, eles acabam. E se a gente não sensibilizar né? Se a gente não sensibilizar a nossa sociedade, vai ser cada vez mais difícil, né? Então, assim, quanto mais eu consumo, mais recurso eu utilizo, mais energia, e depois isso tudo aí então, assim, antes de consumir alguma coisa, pense se você realmente precisa daquilo, se você realmente, se aquilo realmente tem uma utilidade para você, principalmente itens plásticos. Então, assim, vamos tentar não utilizar copos plásticos, nem pratos, nada descartáveis. Vamos tentar sempre utilizar materiais que possam ser reaproveitados, no caso de vidros, copos de vidros. Então, assim, ou plásticos, mas que possam ser reaproveitados. A gente tem aqueles copinhos que abrem e fecham, que você pode carregar na bolsa. Então, você evita ficar utilizando o copo plástico, porque isso tudo aí demanda energia e depois vai para o meio ambiente, polui o meio ambiente, vai para os rios, vai para os mares, mata os nossos peixes, os nossos animais marinhos. Então, assim, vamos tentar, quando for na praia, leve um saquinho, pegue o seu lixo, coloque ali, porque aquele lixo ele não faz parte daquele ambiente, se você deixar ali, ele vai para o mar,
vai contaminar o mar, vai matar um animal marinho. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que as nossas ações elas têm um impacto na natureza e a gente precisa preservar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada, até a próxima.